Então, na realidade, eu só mostrei aqui, tá mostrando para vocês a questão do Excel, mas se vocês já receberam, já enviaram, né? Já está tudo resolvido aí, para eu poder fazer o lançamento da pontuação de vocês. Eu enviei essa atividade formativa 2 e a 3 aqui, que é objetiva 5 e 6, se eu não me engano. Essa anterior eu já tinha enviado antes. Tudo bem. Eu vi tudo lá no seu e-mail, só que eu não coloquei SBD, eu só coloquei meu nome e minha série, e meu semestre. Muito bem, então vamos seguir para a nossa aula. Então a aula de hoje, nossa, só um momentinho, aceitar mais alguns aqui que chegaram. Então hoje nós estaremos vendo a última sessão da nossa unidade 2. Então a sessão 2.3 da nossa unidade 2. Faremos então nessa nossa sessão o fechamento do que nós começamos a falar na aula passada. O que nós falamos na aula passada, vocês lembram? Na aula passada eu não pude estar presente, eu também encaminhei um e-mail informando o senhor. Eu vi a videoaula lá depois. Quem assistiu aí lembrar, possa nos ajudar aí. O que nós fizemos na aula passada? No final você mandou uma tarefinha, um programa para gente fazer, mas depois disso eu não me lembro exatamente. Sim. O senhor comentou do grant e do revoke, que seria conceder muito acesso. Bem. O que significa o grant e revoke? Conceder acesso e negar acesso. Garantir e revogar. Garantir e revogar. Isso é o que eu acompanhei lá na videoaula, lá, porque não pude estar comparecendo. Ótimo. Então, essa nossa unidade 2, ela trabalha sobre a segurança de bancos de dados. E em segurança de bancos de dados, nós vimos na sessão passada a questão de privilégio de acesso. E a parte de privilégio de acesso, nós tivemos esse conceito desses comandos, né, grant e o revoke, para que nós possamos ou conceder alguns privilégios para que o usuário tenha as suas permissões, ou que estejamos removendo essas permissões, né, esse privilégio, deste usuário em questão. Hoje, essa sessão 2.3, então, é basicamente a continuação dessa sessão 2.2. Tá? Essa nossa sessão 2.3, ela trata sobre o gerenciamento de privilégios. Basicamente, eles já começam a falar sobre o controle discricionário. Então, basicamente, nós temos duas formas de segurança em banco de dados, que ele menciona. O controle discricionário e obrigatório. Quando nós falamos sobre o controle discricionário, estamos falando exatamente do conceito dos comandos grant e revoke. Então, em cima desses dois comandos é que podemos montar esse controle discricionário, indicando, né, para cada usuário quais as tabelas, quais as colunas, inclusive, quais as ações que esse usuário poderá estar fazendo, né? Então, via esse controle discricionário. Já o controle obrigatório citado aí, refere-se basicamente a criarmos mecanismos internos da nossa aplicação junto ao banco, para que estejamos aí controlando objetos e usuários, como se tivéssemos o conceito basicamente de criar perfis e separar os dados do sistema, dos quais os dados são secretos, são públicos. Então, tentar contextualizar esses acessos de uma forma que possamos classificá-los conforme a sua importância, né? Conforme o acesso a esses dados, qual tipo de usuário poderá acessá-lo. Obrigatório é criar vários níveis de usuário e depois classificar as informações para que cada usuário pegue aquele que foi concedido a ele? Exatamente, muito bem, bom exemplo, exatamente isso aí. A gente pensar em estar criando níveis, né? Cada nível em que os usuários poderão estar trabalhando, em cima desses níveis, estaremos providenciando aí as permissões. Muito bem. Então, nós temos aqui o conceito, então, o banco de dados em si, todo esse controle discricionário, ele fica salvo dentro do próprio banco de dados. Até por isso, até mencionamos que o banco de dados ele é considerado um metadado, né? Que ele guarda informações dele mesmo. Então, quando a gente
está salvando esse controle discricionário, ele salva basicamente dessas 4 tabelas aqui que estão sendo informadas. Ó. A tabela DB, a tabela User, a tabela DB você já deve estar observando aí, são os bancos de dados, né? Junto com os usuários que têm a permissão desses bancos, nesse banco de dados, né? Temos a tabela User, a tabela Tables Private, de privilégios, e Columns Private, que seria também a coluna, privilégio de colunas. Então, são essas tabelas aqui em que, quando estamos criando o nosso controle discricionário, usando o Grant e Revoke, são os locais onde são salvas essas informações em que nós estamos configurando referente aos nossos usuários. Essas tabelas aqui, elas ficam em um banco de dados específico. Isso aqui mencionando no MySQL. No SQL Server também existe um banco de dados onde ficam armazenadas essas informações. Então, no Oracle, no PostgreSQL, todos eles têm um banco de dados que é interno de configuração do sistema, em que essas informações ficam salvas e disponíveis para que, no caso, o usuário administrador possa aí fazer uso das suas configurações e salvar dados nessas tabelas aí. Salva não é diretamente, né? A gente salva, como menciono, via os comandos grant e revoke. Vamos demonstrar isso aqui já para não perder tempo. Vamos acessar então o nosso Workbench para que possamos fazer esses testes aqui. Então, professor, lembra aquele negócio do meu novo usuário que você fez na aula passada? Então, meio que eu não salvei, e aí não está aqui mais. Não está aí? Ah, mas tudo bem, mas você consegue acessar o banco de dados, né? Aquele usuário root, o seu funciona. Então, nós vamos acessar pelo root, só para que possamos olhar essas tabelas aí que eu mencionei, as tabelas do sistema, e por ela possamos aí identificar, né, quais as configurações devidas em cada um dos campos. Então, na aula passada, nós criamos até esse usuário aula 5 aqui, né? Não usaremos a aula 5, usaremos esse root aqui, o usuário comum não, né? Usuário administrador do banco de dados. Vou colocar a senha root. Então, isso aqui que nós paramos na aula passada. Vamos então, só para contextualizar aqui a nossa aula de hoje, referente à seção 2.3, gerenciamento de privilégios. Então, como eu mencionei, né, nessa seção é apresentado para a gente a tabela onde salvam as informações nossas, né, as informações em que estamos manipulando aí dos usuários. Então, estas informações, aquelas tabelas que foram mostradas ali na aula, elas ficam salvas dentro de um banco de dados chamado MySQL. Esse MySQL não aparece aqui, que é um banco de configuração, né? Mas a gente consegue fazer um select nele. Podemos fazer o seguinte, ó, select asterisco from. O banco que nós vamos fazer a consulta é o mysql.db. Então, por aqui, eu consigo fazer a consulta. Olha lá, observe aqui os bancos de dados. Na verdade, só temos o usuário aula 5 que foi identificado. Temos também o usuário section e sys, mas são usuários do próprio banco de dados em si. E aqui vem as permissões, né? Se ele tem nesse banco de dados, no caso no aula 5, no banco de dados GBDB, temos aqui a permissão de select, insert, update, delete, está tudo negado. Ele só tem a questão de acesso a esse banco de dados. Então, temos as siglas ali, o N e o Y yes, né, que seria o sim, e o N o não em questão aí. Conseguiram fazer select aqui, básico? Sim. Sim. Né? Perfeito. Então, vamos fazer outro select aqui. Mesma coisa, sempre para que façamos acesso a essas tabelas específicas do sistema, vamos agora fazer um select na tabela user. Então, aqui nós temos usuários que já foram cadastrados, né? Então, usuários aqui do próprio banco. Aqui o root. Observa que nós temos um host,
o local, a instância de conexão deste usuário. Dentro do MySQL é possível, então, que estejamos criando, né, caso tenhamos instâncias diferentes, hosts para cada usuário, né, dentro de instâncias. Acho que veremos isso já na unidade 3, a parte de configuração de instâncias. Mas tudo bem. Aqui, então, com esse select, podemos observar os nomes dos usuários que estão disponíveis aqui em nosso banco de dados e as suas permissões. Além disso, eu posso também, caso tenha alguma configuração específica, eu posso olhar tabelas que tenham configurações, né? Então, que eu tenha deixado alguma configuração. Então, vamos colocar aqui tables, private, privilégios. Temos aqui, ó, as configurações que fizemos de questões específicas na aula anterior foi que esse user aula 5, ele tinha permissão de acesso ao cadastro e permissão de acesso ao funcionário. Não foi especificado colunas, né? Apenas a permissão que ele terá de fazer select em cadastro e grant de funcionário, ou seja, ele vai conseguir acessar as configurações aí desculpe, os dados, registros dessa tabela funcionária. Então aqui nós temos a possibilidade de verificar se existem configurações específicas por tabelas. Como não temos coluna aqui, eu acredito que essa última select nosso aqui virá vazio, né? Porque ele não tem configuração específica em colunas. Então vamos colocar aqui colunas. Lá não é como eu esperava, né? Não tem nenhuma configuração específica, porque já foi até acusado aqui que não tínhamos configurações aqui específicas de colunas nesse banco de dados aqui nosso, tá? Então aqui nós teríamos condições de, já a primeiro momento, identificar todos os usuários que estão cadastrados em nosso banco de dados. Evidente que o livro até, acho que não sei se ele menciona, mas é uma forma de visualização se o usuário está ou não ativo, né? Se ele está com a conta dele sendo utilizada, porque temos o conceito aqui que se for uma empresa de grande porte, é evidente que teremos muitos usuários cadastrados, né? Mas por aqui, pelo menos, teríamos uma ideia das permissões dele de uma forma mais direta do que temos já lançados para esses usuários que estão em nosso banco de dados. Então, basicamente, essas 4 tabelas aqui, elas armazenam informações dos privilégios, né, de cada usuário, no caso do banco de dados, os usuários, das tabelas, ou em colunas específicas, caso tenhamos essas configurações definidas em nosso banco de dados. Então, faça apenas esse select e lembre-se que aqui usamos o banco de dados MySQL para que façamos isso. No SQL Server seria o master, tá? O master, o banco de dados master aqui ficariam essas informações, bem similar ao que nós estamos vendo aqui no MySQL. Muito bem. Então vamos voltar aqui para a nossa aula. Então aqui nós testamos já essas 4 tabelas, elas realmente existem e podemos com isso observar as configurações que estão ali descritas. Muito bem, aqui já começa novamente os comandos, o grant e o revoke, para que nós possamos sempre estar concedendo ou removendo privilégios, né? O tema privilégio é o que é adotado. Isso, evidentemente, do acesso discricionário. Então, temos aqui a sintaxe, né, básica é grant, aí temos aqui os privilégios que nós estamos manipulando para o usuário que estará aqui sendo descrito, né? Muito bem, temos o on, objeto, ou seja, a tabela, a view, né, a procedure, ou a trigger, que estaria aqui, para, no caso, o usuário. Esse é o usuário mesmo que estaríamos fazendo. Eu volto da mesma forma, como nós fizemos na aula anterior. Esse privilégio, nós podemos entender como select, como insert, compute date, como alter table, no caso aqui. Então, todos esses privilégios nesta parte aqui onde está as aspas duplas é que estaríamos empregando os possíveis privilégios que estaríamos adotando a este usuário, né? E, além disso, esses privilégios são separados via vírgula, né? A vírgula você vai separando esses privilégios. Aí nós temos aqui os privilégios propriamente ditos, select, insert, delete, reference.
Vamos voltar novamente lá para testar, relembrá-los disso, que vocês já fizemos na aula passada alguns exemplos, né? Vamos aqui também, só que vamos trabalhar aqui em cima de um conceito que veremos aqui na nossa aula. Deixa eu ver aqui. Na verdade, vamos ver aqui sim. Muito bem, então vamos fazer aqui uns exemplos, limitando. Então, como o nosso tema é gerenciamento de privilégios, além de gerenciarmos a questão dos privilégios, também podemos definir até número de conexão em que o usuário poderá executar dentro desse banco de dados. Então, nós temos aqui a possibilidade seguinte. Vamos primeiro setar aqui o banco de dados que nós vamos usar. GDBD. Então, eu executei aqui, já estou usando o banco. Vou criar um usuário para hoje, tá? Hoje o usuário a ser criado será aula 6. Aula 6. Vamos colocar aqui uma senha, novamente aquela senha padrão, né? E agora nós podemos então, dentro do nosso banco de dados, limitar algumas questões que o usuário poderá estar trabalhando. Eu posso limitar até a quantidade de consultas que ele poderá fazer por hora nesse banco de dados. Posso também limitar a quantidade de alterações que ele poderá fazer no banco de dados. Existem variáveis também que já não são variáveis apenas do usuário, mas são variáveis do sistema, em que eu posso também definir quantos usuários farão conexões, quantidade de conexões de usuários, né? Então, vamos definir para que esse usuário aqui, no caso, ele vai ter bem restrita a quantidade de updates, tá? Então, vou colocar aqui, ele vai ter a a quantidade de updates realizado por hora será 1. Vamos colocar aqui também uma variável global, max, user connection. Vamos colocar aqui que esse nosso banco vai aceitar a 1000. E vamos colocar aqui também... Não, tá bom. Já tá bom. Então, vamos lançar apenas essas duas informações. Então, este usuário aqui específico, ele poderá fazer apenas um update, no caso, uma alteração no banco de dados a cada hora, né? Dentro do MySQL, sempre esses parâmetros aqui, quando a gente acaba de lançar e cadastrar um usuário, eles vêm com esse valor aqui, ó, 0. 0 no MySQL identifica o seguinte, que essa propriedade aqui está ilimitada. Ou seja, o usuário poderá fazer aqui N alterações nos bancos de dados por hora, ou seja, não existe um valor fixo, então é ilimitado. Quando, a partir do momento que nós estamos inserindo, colocamos aqui o valor 1, então indica que agora, nesse contexto, ele só aceitará um update por hora, tá? Um update por hora. Aqui, eu também limitei, isso aqui já não é só deste usuário, sim, o número de usuários que farão a conexão, no caso, nesse daqui eu estou definindo que serão apenas 1000 usuários conectados. A gente fala apenas, uma rede local é bastante, né? Seria uma rede grande, mas eu falando já na internet, isso aqui é um sistema rodando na internet, é um número ainda que pode ser bem aumentado, né? Para um número pequeno. Muito bem, fazendo isso aqui, vou selecionar o código, executei, pronto, já criou o usuário. O usuário está criado, ele está com esta limitação aqui. Além dessa limitação, o que a gente pode fazer? Quando a gente cria esse usuário, para que este conceito seja já automaticamente carregado, esta atribuição no meu banco de dados, a gente usa um comando chamado flush. Esse flush aqui, já viram ele na rede, né? Acho que quem já trabalha com rede já deve ter usado esse comando aqui, né? Ele faz com que estejamos dando reload nas configurações do banco de dados, no caso do banco de dados MySQL. Então, eu vou dar um flush aqui, ele vai dar um reload, carregou todo o banco de dados novamente. Agora, nós vamos criar uma conexão para esse usuário aula 6. Então, para que façamos isso, vamos clicar aqui logo acima do file, nós temos aqui a tela inicial, né, do Workbench. E aí, pessoal, digitaram esse código aqui?
Sim, sim. Sim. Ok, todos estão aí, então, perfeito. Sim. Então agora... Hein, professor? Oi. Ali quando você colocou no o White Max Update per hora, quando você colocou 0, o quê? Que eu não escutei direito. Você Ah, tá, poderia... tudo bem. Ah, perfeito. Então, quando a gente coloca 0 aqui, o 0 é ilimitado. Toda a configuração que nós fizermos em uma tabela, né? E estejamos vendo o valor 0, está dizendo que ele está ilimitado. Ou seja, poderá, no caso, esse usuário aqui, aula 6, poderá realizar aqui N updates, né? N, na verdade, manipulação de dados no meu banco de dados. Ele não vai estar restrito a um número, né? Então, o 0 indica que ele está ilimitado. Quando eu coloquei 1, agora sim, eu estou limitando apenas a uma alteração por hora que esse usuário poderá realizar. Somente uma alteração por hora. Eu posso voltar aqui novamente no Select. Vou fazer o Select dos Users aqui. Ah lá, o aula 6 apareceu. Se a gente navegar aqui para o canto, nós veremos essas propriedades. Ó. Observem aqui, nós temos Max Caching, está 0. Max Update 1. Max Connection 0, ou seja, ilimitado. E o Max Update que está fazendo que ele tem só 1. Max User Connection, no caso 1000. Então, todos os valores que estão Peraí, com como é que você 0 abriu? Eu não aqui... prestei atenção. Como é que você abriu isso aí? Não prestei atenção. Como é que você abriu isso aí? Como é que abri? Aqui, ó, fiz o select asterisco from mysql.user. Aí, quando você fizer essa consulta, logo depois de você ter criado aqui o usuário aula 6, aparecerá aqui, inclusive, olha lá, tá o aula 6 aqui descrito. Aí, nesse aula 6, você estará usando a base de rolagem e vai observar aqui aqueles parâmetros. Max Cache, nós temos aqui 0, ou seja, indicando que ele está ilimitado. O Max Update, ou seja, o número de alterações, está com 1, ou seja, ele poderá fazer 1 apenas por hora. O Max Connection está 0, ilimitado. O Max User Connection está 1000, ou seja, só aceitará 1000 conexões aí para o nosso usuário em questão. Conseguiram acessar? Pera, Aqui, volta. inclusive... Eu cliquei lá no Select User, mas aí depois disso faz o quê? Tá. Eu fui no Select parar aqui. User. Isso, select asterisco from É. mysql.user. Aí, logo abaixo apareceu essa result grid aqui para você. Quando você executar a consulta, seleciona e executa a consulta. Ah, eu não vi. Apareceu, pessoal? Não, aonde você for clicar para executar a consulta? Então, não. Você tem esse raio aqui, ó. Execute, né? Para executar a consulta selecionada, ó. Raiozinho aqui. Seleciona o código, cliquei no raiozinho, ele vai executar a consulta para você. Certo. Perfeito. Aí apareceu embaixo aí no Result Grid. Apareceu aí. Certo. E agora? Certo, né? Tá. Então aí eu quero só que você... Apareceu na relação user aluno 6? Sim, aula 6. Eu coloquei aula Aula 6, 6. desculpa. Aula 6. Tá a aula 6 aqui. Aí você, na base de Certo, rolagem, aí você pode ver aqui o Max Update, tá com 1. Sim? Tá. Ah, perfeito. Então, Tá. o Max User Connection tá 1000. 1000, tá 1000, tá 1000. Tá. Ah, perfeito. Tá. Muito Tá bem. 1000. E aqui, então, essas informações, e todo, o que acontece? Então, nós temos que ler aqui o Max Update, basicamente, ele está com 1 aqui, então, ou seja, eu só poderia fazer uma alteração por hora. Quando a gente vê aqui 0, ele está ilimitado, ou seja, ele poderá fazer várias operações aqui, porque está ilimitado com a informação de 0 aqui indica isso. Aqui também é possível ver quando a pessoa alterou a senha, se está expirado ou não essa senha, né?
Então tá aqui descrita aqui a data que nós criamos a senha, acabamos de criar agora há pouco. Tá aqui dia 29/9/2020, às 19h24. E assim outras informações, caso vocês achem alguma coisa pertinente. Muito bem, fizemos isso. Agora você, João, já clicou aqui First Privilege? Sim, né? É? Já executou essa linha que está selecionada aí o First? Já Ah, fez essa já linha cliquei aqui? em Flush Plágio. Já Já, né? cliquei, já cliquei. Então vamos clicar aqui em cima de File, vamos clicar aqui na casinha aqui, para que estejamos criando uma nova conexão. Oi, Eu tenho que pode rodar falar. esses comandos tudo junto, tipo, create user, o max update e o max user connection, eu tenho que rodar de uma vez só, ou eu posso rodar um por vez? Não, você tem aqui nessa questão aqui você tem que rodar todos de uma vez só, porque o ponto e vírgula está aqui no final. Então você tem que rodar todo esse código aqui de uma vez só. Caso você desejasse fazer é possível também fazer update na tabela user e setar esses parâmetros aqui na tabela user de forma direta, tá? Aí você pode, um a um, fazer a alteração dos dados, né? Um a um. Mas aqui você tem que executar completo porque o delimitador do script está aqui embaixo, o ponto e vírgula. Beleza? Entendido. Então tá jóia. Vamos então voltar aqui na tela inicial do Workbench. Vamos criar uma conexão aqui. Nesta conexão, eu vou colocar aqui conexão name. Vamos colocar aqui aula 6, aula 6 priv. Username, vou colocar aqui aula 6. Viram, hein? Apenas isso. Estamos criando uma nova conexão. Informe apenas ele aula 6. Priv ali no connection name e no username aula 6. Foi. Feito? Feito. Após vocês terem feito isso, cliquem aqui em OK, botão OK. Algum Ficou motivo o aula computador 6. tá rápido hoje. Oi? Seu computador? Alô. É, tá rápido hoje. Ah, é o Quer dizer, calor, certo. quando eu fui ligar Ajudou ele ele hoje, a não, quando eu fui trabalhar ligar ele mais. hoje, ele travou e ficou apitando. Depois que eu liguei agora, tá rápido. Aconteceu uma coisa de memória, Ou porque o quando eu cooler, liguei o ele cooler hoje, voltou a funcionar. Ah, quando eu liguei beleza. hoje no notebook, ele meio que travou e na hora de ligar ele ficou apitando sem parar. Depois, quando liguei de novo, voltou, ficou rápido. Que bom, né? Mistérios. Seu computador se autoconsertou, né? Pode Mas ser tá. view, Eu pode ser acho sistema de hardware. Quem sabe que pode ser que meu algum processo deixava seu notebook lento, não está funcionando agora. Nesse defeito que deu aí. conversar com o meu primo, ele falou que o problema devia estar com memória. Que Eu não sei nada, quando João. quando travou ali. É que Não, memória mesmo, memória. ele sabe que hoje é aula de banco de dados, ele resolveu funcionar uma SQL certinho para conseguir fazer tudo. Verdade. Pode Computador ser. de Tá Lu, hein? privilegiando você. Pra você. Olha, pessoal, só esqueci de criar aqui. Vamos criar uma tabela, só para que a gente faça o teste, só para treinar também a criação de tabela, ver se vocês vão ficar craque nisso. Vamos criar uma tabela simples aqui para hoje. Vamos criar uma tabela. Já tem até uma tabela teste ali, né? Vamos colocar essa tabela teste de novo. Ixi, já, professor. Tá rápido hoje, professor. Nada, estamos devagar. Vamos colocar aqui uma chave primária, no caso aqui simples, é uma primary key. Nome varchar. E nota.
Perfeito. Criamos uma tabela aqui. E vamos dar permissão para que este usuário aula 6 tenha acesso a, no caso ele poderá fazer select, poderá fazer insert, update. Vamos lá. Como é que a gente começa o comando? Quero dar permissão de select para ele, de seleção, para incluir dados. Oi? Isso. Tem que garantir, né? Grunt. E agora? Select. Depois vou colocar insert. Vamos colocar aqui update. Não vai poder, então, excluir. On. Para o usuário, aula 6, localhost. Pronto. Concedida a permissão. Vou criar aqui então, né? Criar a tabela e tudo mais. Isso. Então, eu voltei na tela onde nós criamos o usuário aula 6. E agora apenas acrescentei a linha 190, né? Da linha 190 e depois a linha ali 195. Terminaram? Deu problema de sintaxe aqui, esqueci de colocar o link, não coloquei agora, vou... Peraí, tô Isso aqui ainda nem abriu ainda. Ainda está indo. Meu Deus, eu coloquei no lugar errado. Ah, O seu tá rápido, né, João? por incrível que pareça, não tá travando a cada 2 segundos. Pessoal, só para lembrar também, né, depois a gente vai falar sobre isso mais um pouco, mas semana que vem tem a nossa prova, né? Tem a nossa prova. Professor, Será aqui no próprio AVA. Oi. o Flush Privilege, ele está especificando um usuário? Como é que está funcionando ali? Na verdade, não. Ele dá um reload em todas as configurações do banco de dados. Tá, no caso afeta todo mundo. Mesmo, só aquela questão que lembra da aula passada, em que nós estávamos com a janela aberta, tínhamos que fechar a janela para ele aplicar as configurações. Aham. Ele continua. Essa aí é uma questão que eu não entendo aqui do MySQL, tá? Mas quando fazemos aqui, ele dá um reload. Então, quando nós estamos abrindo uma nova conexão, ele já traz. Oi? Colocar no começo lá desde do número 1 lá. Ah, Eu tô tá. perdido. Tá aqui, ó. Não, basicamente, pega a partir daqui da linha 182. É importante só o que está aqui da 182. Tá. Só um momento aí, porque tá carregando aí. Meu Deus, eu criei aqui, eu entrei em pânico que não tá funcionando. Aí eu vi que eu escrevi a tabela errada. Agora tive que colocar a permissão com o nome de uma tabela meio que esquisita agora. Ficou tablea teste. Agora. Então, qual que é o próximo, professor? Tá pronto isso aí já? Bom, já ganhei permissão. Tem mais coisa para fazer? Eu vou tirar print aqui, então. Eu vou fazer o seguinte, para ajudá-los. Vocês poderão acessar lá o Notepad.
Eu vou colar esse código lá no Notepad para vocês copiarem. Beleza, professor. Aí vocês acessam o Notepad, esse endereço aqui, ó. Tá onde? Aqui, ó, esse endereço aqui que está na 198, digite esse endereço no seu navegador, que você vai estar entrando lá no site do Notepad, no código da aula aqui agora. Pegaram lá, digitaram o Notepad aqui? Já digitei. Já, então perfeito. Então vamos voltar lá na nossa conexão. Vamos abrir aqui a conexão aula 6 Priv. Vamos colocar a senha aqui. Vamos aqui setar os usuários GDBD. Tabela lá que está disponível, a única nossa ali. Então vamos fazer aqui, por exemplo, select nessa tabela. Está liberado. Tá lá, não tem registro algum. Podemos fazer o insert agora. Não dá pra fazer outro, professor? Fiz Tem uma aqui coisa os errada aqui no insert. meu. Oi? Não deu certo fazer o select aqui no meu. Tá, Não dá você pra já fez fazer esse em comando outra aqui aba? para use Não dá pra fazer em outra usar o aba, banco de Já, dados e depois sim, faz o já select. cliquei já para usar. Já cliquei para usar, mas aí Ah, não sei tá. por Eu que. fiz aqui, pessoal. Lembrando, né? Tem uma conexão que é feita aqui. Rogério, você fez a conexão aqui? Aula 6 Priv aqui? De privilégio? Não, não. Tá, então Eu faz aqui, acabei de ó. entrar. Você vai clicar aqui, então. Observa aqui no MySQL Connection, tem um maisinho aqui. Você vai clicar neste mais aqui, ó. Sim. Clicou no mais? Aham. Aqui você vai colocar aula 6 privilégio. Aí vamos colocar aqui aula 6. Sem senha? Aqui, ó. Como tá aqui? Sim, coloquei. Tá igualzinho? Tá ali no connection name, username. Sim, Sim, né? Beleza. isso. Não dá pra colocar senha? Tá, aí quando for colocar a senha, você vai colocar a senha de 1 a 6. Beleza. Só isso mesmo. Aí Ó, não é pra copiar aquele código que tava antes, não é pra copiar agora esse aí. o código que você vai copiar, na realidade, você vai tentar. Vai abrir uma nova janela para você. Não abriu uma nova janela? Em Sim, branco? isso. Então, você vai agora editar este código aqui primeiro. Você quer usar, nós vamos usar esse banco de dados aqui.
o GDBD, depois fazer um select tabela teste, só para que você veja que estão aparecendo registros, fará um insert aqui, dois lançamentos aqui, e depois vão tentar fazer o update. O que apareceu no update de vocês, pessoal? Professor, eu ganho grande permissão, mas ainda tô falando que o aula 6 não tem permissão de fazer nada. Como é que é? Eu fiz o grant lá, grande permissão para dar select e tudo mais, mas está falando aqui que o aula 6 não tem permissão de fazer pessoal. nada. Tudo bem, olha só. Aqui no local, observe, a primeira conexão que nós abrimos foi do root, do usuário administrador. Está escrito aqui, local instance MySQL 80. No seu deve estar escrito isso também. É nesta interface aqui, onde nós estamos seguindo as nossas aulas. Ó. Tem código da aula passada, aqui na sua também deve ter esse código da aula passada. Aí você tem aqui neste linha de código, aqui que você tem que dar permissão. Ó. É aqui que você tem que dar um grant. Ó. Onde nós criamos a tabela, eu dei permissão aí. Eu dei permissão aí. Eu dei permissão aqui mesmo. Deu aqui, dessa forma aqui. Sim. Então, se você tem que então mostrar essa tela aí que eu não, para ver o que está acontecendo aí. Compartilha sua tela. Eu estou usando celular. Eu estou usando celular, então. Então, daquele jeito que você fez, né? Tem que filmar aí. Ativa a câmera e vamos tentar ver. Aí os colegas também ajudam a resolver. E aí? Aqui não apareceu ainda. Tá aparecendo já, professor. Tá aparecendo para você já, Kelvin? Tá. Então, a minha internet tá ruim, que eu não tô vendo ainda. Clica lá no... Tem no cantinho aqui do lado do João, tem uma imagem. Agora sim. Agora apareceu. Tá. Executou grant. Ok. Tabela teste. Tá certo. Agora você vai acessar aquela outra tela que você abriu, que você conectou via o usuário. Aí deve ser query. Isso. Tá embaçado. Será que você escreveu... que você escreveu tabela errado. Faltou... tá certo. Agora, teste, faltando um E no seu teste. Coloca um E aí e tenta executar a consulta. Teclado com LED, olha. Tá ok? Como é que é, Rogério? Não adiantou também, não. Teclado gamer. Agora foi, né? Acho que sim. Talvez. Foi. Aqui tava voltando a letra, ó. O teste aí que tava escrito errado. Certo. Então tá. Então tá jóia. Agora o que você fará? Você fará esse insert aqui e depois o update. E verifica lá se deu algum erro na questão do update. Então, quem já executou aí deve ter visto que apareceu a mensagem de erro, né? Tá falando aqui, user, aula 6, excedeu o max update do resource dele. Então, aquela limitação que nós colocamos,
de estarmos deixando com que esse usuário apenas fizesse uma manipulação, uma alteração do banco de dados por hora. Então, só vai daqui a 1 hora que vai poder ser liberado para que esse usuário aula 6 consiga lançar outra informação, alterar algum registro nessa tabela aí, no caso, na tabela teste. Fizeram teste? Todos aí conseguiram fazer? Funcionou dessa forma? Pra mim, sim. Deu tudo igual. Ah, beleza. Tô ótimo, fazendo ótimo. aqui ainda, porque fiquei meio para trás. Ah, tudo bem. Rogério, já conseguiu, Rogério? Acho que o Rogério foi beber uma Não, água. Ah, tá aí. Ah, eu beleza, tô Rogério. meio perdido também aqui. Eu tô aqui no 7, nota de igual a 9. Ah, você tá lançando ali o insert ainda. A firma falou que fez o que você falou aqui. Cadê o max update pelo tempo que eu tenho? Isso aqui é mais 1 hora, você falou, então, né? Sim. Agora, como nós limitamos ele para 1 hora, ele ficará aí, ficou bloqueado, né? Esse usuário não vai conseguir lançar nada dentro de 1 hora aí de relógio. Professor, Vira então? Qual Oi, em média, diga. quantos updates em média que um usuário pode colocar em de banco de dados? Vai Assim, depender, nos bancos. depende muito, né, da nossa aplicação, da característica da nossa aplicação, né? Existe alguns, vocês já observaram que existem alguns serviços que caem na internet, né? Se a gente fizer muitos acessos simultâneos, né? Então, depende. Se o usuário ele é um usuário que vai fazer lançamento assim, de vários registros por hora, depende do negócio da empresa, você não precisa limitar isso aí. Agora, quando sai para a internet, aí talvez seja interessante limitar. Porque se alguém desejar derrubar o nosso banco de dados em si, a gente pode limitar aí o número de inserts, né, para que tenhamos aí um controle melhor. Mas isso depende muito da aplicação que está ali sendo resolvida com esse banco de dados. Mas aí vem a questão, se você limitar o número de updates, você pode dar, tipo, de notificações que você pode dar no sistema online, você pode meio que desagradar o cliente em si. Então, você não acha? Exatamente, muito bem observado, você pode agradar. Então, isso é uma questão que até você pode parar uma empresa, né, dependendo do que você fizer lá. Não vai dar mais de 10 alterações por hora. Aí você vai colocar 10 e um dia específico, aí existe uma questão que foge da normalidade, o banco de dados não vai deixar salvar mais nenhum registro ali enquanto não passar aquela hora para que o usuário possa ter permissão de lançar mais registros. Então, esse tipo de situação realmente depende muito do negócio que vocês estarão trabalhando. A maioria das vezes não existe nenhuma negativa dessa forma, né? É deixado ilimitado o número de lançamentos por hora. Concluíram? Saiu select from da tabela teste limite 0. Ah, tá. Aqui, Erro quando 10. você fez o select aqui, não apareceu nada, né? Não. Tá, mas é que você precisa fazer o insert. Depois que você fizer o insert, aí sim os registros aparecerão quando você fizer novamente o select. Faça o Sim, insert. fiz aqui, mas a 7 nota aqui tá dando erro 10. Quer compartilhar sua tela? 45. Compartilha sua tela para gente dar uma olhada. Não, agora deu certo aqui. Ah, foi? Foi. É a falta de ponto e vírgula aqui. Ah, tá. Então é isso, pessoal. Só que vocês tivessem essa noção aí. Nessa questão discricionária, né, no controle discricionário, que tivéssemos essas possibilidades aí, vocês tivessem, como até talvez, além de consultar os usuários que estão criados no banco de dados, né, essas tabelas principais aqui. Aqui também fizemos um lançamento, criamos um usuário que tem aqui, ele só pode fazer uma alteração por hora nesse banco de dados. Concedemos permissão para ele. Criamos uma tabela específica para que ele fizesse esse trabalho. Ok? Vamos voltar aqui então na nossa aula.
Então, fizemos esses testes aqui para relembrá-los aí dessas situações. Tem a parte aqui da visão, ou seja, as views. Também, dentro daquele conceito de uma view, a gente também pode estar dando permissão para que o usuário tenha acesso a essa view. O controle de view é interessante, muitas vezes, quando desejamos já filtrar, como trabalhando em forma de relatório, campos específicos que o usuário poderá ter acesso. Então, nesse contexto, você já pode criar uma view, como nós já criamos nas aulas anteriores, definindo campos específicos que o usuário poderá visualizar. Ou até mesmo colocando parâmetros diferenciados, como, por exemplo, um funcionário que esteja inativo na empresa. Eu crio uma view que todas as pessoas, usuários comuns, que forem fazer qualquer tipo de consulta em cima da tabela de funcionários, verificar o nome dos funcionários, só terão acesso aos funcionários que estão ativos. Então, a view pode criar esse controle para a gente. Então, a união da view, a gente consegue filtrar dados que com o comando grant a gente não conseguiria. Então, o grant eu libero que o usuário tenha acesso à tabela e às colunas. Mas uma característica de uma coluna, por exemplo, uma coluna que eu consigo colocar o status, se esse funcionário está ativo ou não na empresa, pelo nosso comando convencional aqui do grant, eu não consigo fazer este filtro. Eu teria que criar uma regra, uma role, mas aí nessas regras aí não ficaria tão legal. Então, o ideal é que de forma mais fácil e simples, né? Podemos criar uma view e por esta view ela ter a cláusula lá, um where dela lá, que vai estar filtrando e apresentando apenas para que os usuários vejam apenas os usuários ativos. Isso também nós podemos empregar views desta forma para produtos, né? Quando temos um sistema de venda, de comércio, PDV, esse sistema de venda, muitas vezes, se o sistema lá acusa que o produto está sem estoque, ele não deve aparecer para venda, caso seja uma regra da empresa, né? Vender apenas caso tenha estoque. Então, podemos já dessa forma já fazer o filtro e os vendedores só terão acesso aos produtos que têm estoque. Então, é isso que é mencionado essa parte da view no contexto de controle de permissão e acesso. Muito bem, então, até aqui nós conversamos, então, do controle discricionário. Então, isso aqui é a parte de controle discricionário, principalmente esses dois comandos, e a ideia também de usar views, né, para que possamos apresentar apenas informações necessárias ao usuário e ocultarmos outras informações que não estejam ali de acordo com o que foi previsto para cada usuário. Outra forma de controle, que for controle, né, tá certo, controle obrigatório, nós temos o modelo Bell-LaPadula. Já ouviram falar desse Bell-LaPadula? Não. Não, né? Estranho esse nome, né? Muito bem. Oi. Não, né? Muito bem. Esse modelo, então, Bell-LaPadula, ele traz aí um conceito só para que estejamos tentando, né, criar classes de acesso a um sistema, né? No caso aqui, esse controle obrigatório, ele está vinculado também ao banco de dados, mas também a aplicação que faz com a junção dos critérios de segurança, tanto do banco quanto da aplicação dos sistemas que seriam aplicados e ser utilizados nesse modelo. Aqui a ideia é que estejamos aí definindo em termos os objetos, por exemplo, as tabelas, as views, as linhas, as colunas, né? Os sujeitos, por exemplo, usuários, programas, classes, segurança e liberações. Então, basicamente, para simplificar, esse conceito aqui é tentar separar as informações basicamente em 4 classes. Então, ou seja, pegaria lá o sistema e nesse contexto do sistema estaria tentando aí criar essas informações, né? O que seria dentro do sistema, né? O TS seria o ultra secreto, o secreto S, confidencial C e não classificado, no caso U. Esses seriam os itens aí que poderiam ser qualificados neste modelo. Então, aqui nós estaremos trabalhando em cima da seguinte situação. Nessa situação, né, tem um exemplo aqui, no caso A maior que B, significa que os dados da classe A são mais sigilosos do que os da classe B. Então, criaria um mecanismo aí dentro da aplicação
para que pudéssemos separar os dados conforme essas classificações, e a partir dessas classificações, é evidente, a questão de nível de acesso, né? É evidente que o ultra secreto TS aqui, ele tem maior prioridade, maior relevância do que o secreto. Evidente que o secreto tem mais que a confidencialidade confidencial e maior também do que os não classificados. Então, dessa forma que podemos elencar aí dentro da nossa aplicação quais são a separação dos dados, tá? Então, o contexto aqui, dentro do projeto de banco de dados, vocês poderão aplicar lá o controle discricionário, mas também podem, já pensando na aplicação, no domínio aqui da aplicação que vocês estão trabalhando, como separaríamos nessas 4 categorias aí os dados, para que estejamos separando os usuários para cada um deles. Basicamente, que neste modelo, então, ele impõe 2 restrições em todas as leituras e gravações do objeto. Então, a ideia desse modelo, quem desejar acompanhá-lo, né, como modelo obrigatório de uma aplicação, é que façam 2 situações, 2 restrições básicas, né? Propriedades de segurança simples. O sujeito S pode ler o objeto O somente se a classe S for maior ou igual à classe O. Por exemplo, né? Então, um usuário que tenha liberação TS é a ultra secreto, né? Top secrets, pode ler uma tabela com liberação C de confidencial. Mas um usuário com liberação C, é evidente que não poderá ler uma tabela com a classificação TS de ultra secreto. Este é o contexto da leitura. Então, a leitura, eu acredito que isso já seja senso comum de vocês, né? Quem tem maior permissão de leitura poderá ter acesso aos arquivos de várias outras categorias. Quanto maior a permissão, eu poderei ter acesso à leitura a dados que estão abaixo dessa característica. Não é verdade, pessoal? Acho que esse é padrão, né? Pelo que eu entendi, basicamente só criar níveis de acesso. Quanto maior o nível, maior seu controle sobre as coisas, mais coisas você pode acessar, basicamente. E além disso, mas basicamente também é evidente, criar o nível é importante, mas é que tenhamos como separar os objetos. Qual tabela que se enquadraria, ou quais colunas da tabela se enquadrariam, né, numa questão mais sigilosa, né, uma questão ultra secreta, ou numa questão secreta, e assim, outra questão confidencial. Então, fazer essa separação faz parte desse modelo também. E a outra propriedade, no caso aqui, o sujeito S, a primeira propriedade de leitura, a segunda propriedade é referente a gravar. Então, o sujeito S pode gravar o objeto O somente se a classe S for menor ou igual à classe O. Por exemplo, um usuário com liberação S pode gravar apenas objetos com classificação S ou TS. Então, aqui é uma questão mais... aqui que funciona um pouquinho diferente esse modelo, né? Aqui indica o seguinte, que um usuário ele pode salvar para cima, ou seja, ele consegue salvar na categoria dele e nas categorias superiores ao que ele está cadastrado nos papéis. Não o inverso, tá? Nesse contexto aqui ele muda talvez um pouquinho o padrão, né? A leitura fica clara, mas essa na gravação é um pouco diferente. Então, este conceito aqui é mais para que possa ser separado aqui ações ditas para aquele usuário, que ele possa lançar, mesmo que ele talvez não consiga depois acessá-las. Seria mais ou menos quando um vendedor está fazendo, gerou ali um boleto para o cliente pagar, e esse controle desse boleto, a partir dessa informação, ele não pode ter acesso, mas a informação estará gerada e fará parte do banco de dados em si. Então, seria esse contexto aí que estaria aí envolvido nessa propriedade de gravação. Ok, pessoal? Entenderam essa parte aqui? Este modelo, então, pode ser aplicado, mas como eu menciono para vocês, nesse controle obrigatório, é a interação do banco de dados em si com a aplicação, tá? Muito bem. Aqui ainda voltou a questão da visão. Talvez esse slide ficou um pouquinho fora de mão. Mas aqui nós temos, voltando à questão da view, para o controle. A view aqui nós temos funcionários ativos. Nós temos o que vai ser disponibilizado
para quem tiver acesso a essa view apenas o nome, a idade e o setor. Isso que será disponibilizado. E já as informações do que foi, do que está bloqueado ali do usuário, no caso ali, por ele não estar ativo, né? O código setor, todo esse código aí que está relacionado, evidente que o usuário não terá acesso, e assim apenas consultar quem apenas está ativo, né? Os usuários, funcionários ativos dessa empresa. Então é isso, basicamente. Alguma dúvida, pessoal? Não, então. Senhor. Não, né? Tá tranquilo. É o seguinte, então, só para a gente poder falar sobre a prova, então, na verdade, essa nossa aula aqui é bem mais simples. Ela fala que a questão, ainda aqui na questão de controle, o controle. Só um momentinho aqui mandando mensagem. Tá, o controle discricionário aqui, mencionando então, basicamente, a questão do grant option, né, que pode, quando o usuário, ele, além de ele ter permissão, ele consegue passar permissões para outros usuários. Lógico, evidente, se ele tiver acesso ao shell aqui de comandos, né, a conexão ao banco, e ele conseguirá propagar essas permissões para outros usuários. Quando a gente usa aquela possibilidade com grant option, ele consegue passar esse privilégio para outros usuários. Peraí. Quem consegue? Bem, aqui também. Todos os usuários de maior. O próprio, todos os usuários de maior. por exemplo, aquele usuário. Ranking, ou... Não. Por exemplo, esse usuário aula 6 que nós acabamos de criar. Esse usuário ele consegue passar essa permissão que ele tem para outro usuário. Agora, o usuário tem que já tem que estar criado, né? Mas ele consegue passar as permissões dele, somente aquilo que ele tem permissão, para outro usuário. Então, esse é o contexto aqui do Grant Option, que você consegue passar essas permissões. Então, como nós criamos o usuário ali, se tivesse um outro usuário, por exemplo, usuário aluno, eu poderia, esse Grant, ele pode passar as permissões, o usuário aula 6 pode passar as permissões que ele tem sobre aquela tabela teste que nós criamos para outro usuário. Outra situação aqui, falando sobre a visão, né? Vocês sabem que uma view, ela pode ter em sua consulta a ligação com várias tabelas. Então, essa view, ela pode estar correlacionada a várias tabelas, e quando a gente trabalha com isso, se a gente, muitas vezes, se der algum comando para revogar acesso em uma tabela que faz parte da view, algumas vezes essa view pode parar de funcionar, ela pode ser revogado o privilégio select por ter sido bloqueado o usuário de visualizar uma tabela que está dentro da view, tá? Então, voltando aqui à view, esta view, por exemplo, essa view trabalha basicamente com duas tabelas, funcionários e setor. Então, o usuário tendo permissão de select nessas tabelas é o ideal, né? Para que, caso estejamos aqui, por exemplo, se o usuário não tivesse permissão a uma tabela, por exemplo, foi revogado a tabela setor, então talvez essa view, nesse contexto, ela pare de funcionar porque ela está utilizando duas tabelas e foi revogada uma permissão do usuário referente aí a uma tabela que faz parte da view. Então, é isso que está sendo explicado aqui. Outra situação também, isso eu esqueci de falar, o aluno ali, a aula 6, se ele criar um objeto no banco de dados, ele tem a permissão de criar objeto, ele cria esse objeto. A partir do momento que ele cria o objeto, ele pode passar as permissões desse objeto para os outros usuários. Então, também tem essa característica, o usuário que cria, automaticamente ele cria o objeto, ele já tem permissões sobre esse objeto. Ele pode estar nesse contexto, lançando informações, alterando colunas, apagando colunas. Então, ele fica com controle total, né, de todos os privilégios em cima desse objeto que ele criou no banco de dados. Então, nesse momento, ele pode fazer todas as operações, tanto da DML, né, e até dentro dessa tabela em si, aumentá-la ou diminuir o tamanho de colunas. Muito bem. Parou de compartilhar minha tela? Sim. Parou, né?
Sim. Mas tá bom. Muito bem, pessoal. Então é isso que nós tínhamos para hoje. De atividades aqui, no caso da nossa aula. Na aula que vem, nós teremos a prova. No caso, dia 6 de outubro, né? Semana que vem. Deixa eu ver aqui. Semana que vem. Nossa prova será no AVA. Eu já recebi algumas informações, mas possivelmente seguiremos o mesmo padrão. Só quanto ao tempo da prova, que ainda não está muito bem claro, se serão 2 horas ou se será o tempo de uma semana para vocês, né? No caso, de segunda a sexta. Mas o objetivo da prova, então, ela terá questões múltiplas escolhas, ou seja, questões objetivas da nossa prova. Essa primeira prova, no caso da disciplina, vale 1.000 pontos. E teremos também algumas questões práticas na nossa prova, tá? Desse conceito que nós trabalhamos desde o primeiro dia de aula até o momento atual. Alguma dúvida? Professor, espero que essa prova fique na semana, porque Pode falar. comecei a trabalhar aí. Espero que essa prova fique semana toda, porque eu comecei a trabalhar, eu mal fico em casa, mas foda se não for semana toda pra mim. Ô, professor. Oi, pode No falar. caso, essas listas anteriores servem como revisão para a prova também? Isso, as listas anteriores servem como visão para a prova. O roteiro para que vocês prático também é a possam mesma coisa? roteiro prático também Tá bom. servirá para a prova de vocês. Para que vocês se preparem para a prova. Das tarefas de hoje é só para hoje? A ideia é que vocês Só enviem pra para hoje. Vocês não terminaram ainda? O que tá faltando muita coisa? Eu já enviei, Era já. só dois? Eu já enviei já, só que eu não coloquei SBD, só coloquei meu nome e a minha matéria. Não, mas tudo bem. Já vai ajudar. No assunto eu coloquei atividade GDBD e os roteiros das avaliações, das provas. Das provas, não, das atividades. Tudo bem. Ô, professor. Alguém não recebeu o e-mail meu de alguma mensagem que eu tenha mandado? Não tem recebido? Ou todos já estão na lista lá dos e-mails? Não, já tô na lista já. Tá na lista? Não, professor. Eu mandei lá na turma também, professor, do WhatsApp. Quem não tiver na lista, entra lá no site e coloca o e-mail agora lá, por favor. Coloque um e-mail. Deixa eu só compartilhar a tela correta para vocês, só um momentinho. Aqui, ó, entre nesse site agora aqui, por favor. Quem não recebeu nenhum e-mail de mim, nenhum e-mail que eu tenha mandado, não recebeu nada ainda da disciplina, cadastre o e-mail agora lá. Coloca o e-mail, por favor, e o nome de vocês. Rapidinho aí. Acho que a maioria já tá. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho aqui o Guilherme, não tá hoje. Bruno Alves, João Vitor, Elias, Kelvin. Professor. Oi. Tô aqui, professor. Tá, Roger, João Henrique, Fabrício. Sou eu, tô aqui. Caio Lopes, João Akuma. Oi. Bruno... João Akuma. Bruno Alves, Caio Lopes. Caio Lopes é 2 vezes. Oi. Fábio top 5. Eu. Oniel, Pedro, Camila e Marlon. Ok, professor. Então acho que todos vocês receberam e-mail, né? Não, professor, eu não. Eu não, Rafael? Isso, eu tava com um problema na minha matrícula. Hoje é a primeira aula que eu consegui assistir do senhor. Ah, perfeito. Perdi muita coisa? Um pouquinho. Tem que dar uma lida aí nas sessões aí. Tá tudo aqui no AVA, né? Mas tá não no perdeu AVA, a prova. mas a prova ainda não. A prova é semana que vem. Pode salvar alguma coisa. Tá aqui o Aguinaldo, César e Rafael. Oi. Perdeu umas programações aí.
Você consegue, se você ver a aula e pegar. Você passou lá o código aí, Arthur né? que tá virtual. Tá tudo gravado lá no portal. É. Passa o código para ele, professor. Quando ele ver o código sem precisar digitar tudo. Não é muita coisa, né? Rafael, deixa eu ver Se aqui. for digitar assim. É o seguinte, pessoal. Para ajudá-los, a prova já vai ter uma questão já que vocês vão começar hoje, agora. Vou mandar uma atividade para vocês aí, que é uma simulação da prova, uma parte prática, tá? Vixe. O e-mail vai ser prova simulada. GDBD. É para fazer agora? É para fazer agora, no intervalo, depois a gente vai reconversar quando eu voltar aqui no intervalo. Envolve programação ou é uma questão prática mesmo? É questão prática. Desse tema aí que nós acabamos de ver aí nessa sessão, principalmente sessão 2, na unidade 2, né? Aí vocês aproveitem o intervalo, podem conversar entre si aí, o microfone ficará ativo, vocês conversem, troquem ideias. É o momento que vocês têm para trocar aí conhecimentos, né? Deixa eu só anexar aqui para vocês a atividade. Momento. Uma atividade bem simples, tá? Vocês vão tirar de letra aí. Aham. Muito bem, já está no e-mail de vocês. Aí agora vocês deem uma olhada. Aí, assim que então vamos para o intervalo, vocês fiquem fazendo a atividade. Retornando aí, a gente reconversa sobre ela. Então, basicamente, é um exemplo de que poderá cair na prova de vocês na semana que vem. Poderá ou vai cair? Vamos dizer que já faz parte, tá? Vai ter uma pontuação se vocês terminarem hoje, já vai estar computando para a prova da semana que vem. Beleza, pessoal? Então, eu vou dar você agora para o intervalo, daqui a pouco eu retorno. Aí tentem fazer a atividade, qualquer dúvida a gente conversa depois. Mas entre vocês aqui, vocês podem conversar sobre a atividade. Quem tem mais conhecimento aí sobre o tema, Beleza. pode ajudar os colegas também. Beleza. Essa prova tá joia. valendo quanto por cento? Essa daí eu vou pensar, né? Quando eu voltar eu vou pensar. Vou pensar agora no intervalo quanto que vai valer essa daí para vocês. Vixe! Beleza? Mas tentem fazer aí, depois a gente conversa sobre ela. 990 pontos. Ah, tá. Eu voto para 990 pontos. Beleza, falou, até mais. Para Até daqui a 30 pouco. mil, para 30 mil. Aí ele aprova cada questão valer um ponto, tipo, certinho, 10 questões, cada uma valendo um ponto. Tá certo. Só porque